O hidromel é uma bebida milenar e com enorme influência na formação de nossa sociedade. A sua influência é vista de expressões como lua de mel a enredos mitológicos nórdicos. Na mitologia nórdica, o hidromel nasceu diretamente do sangue de Kvasir, uma deidade sábia e criativa e que podia responder a qualquer pergunta. Um dia, no entanto, Kvasir foi morto por anões, que tiraram o seu sangue e o misturaram com mel, criando assim o hidromel. Esse hidromel daria sabedoria e criatividade a quem o bebesse, e ele foi desejado pelo próprio Odin. Desse modo, podemos ver que a ideia entre hidromel e outras bebidas e criatividade não é nada moderna. Hoje, portanto, nós vamos investigar justamente essa questão. Será que o hidromel, como propõe a mitologia, pode nos deixar mais criativos? E para isso, claro, mais uma vez, temos que explorar quais são os conceitos de criatividade e como poderíamos, afinal, medir isso. E eu sou Alberto Delísula e você está no Como a Mente Funciona, onde falamos sobre filosofia, psicologia, neurociência e muito mais. E se você gosta de conteúdos como esse, já se inscreve no canal, já ativa o sininho e dá o like. Eu sei que parece lá, tá mendigando like, tô mesmo, é porque conteúdos como esse não são bem divulgados pela plataforma. Então se você gosta de conteúdos educativos, já dá o gostei agora. Primeiro vamos a uma definição básica de criatividade, que vamos chamar de habilidade para criar, imaginar e inventar conceitos abstratos e concretos. Da mesma maneira que qualquer outra característica cognitiva, a mensuração da criatividade pode ser bastante complicada, e cedo ou tarde acabamos esbarrando nos limites da própria definição de criatividade. Apesar de a definição inicial servir como baliza, acabamos encontrando diversos casos que podem ser debatidos se encontram ou não na nossa definição. Aí quando falamos sobre medir criatividade aqui no canal, sempre surge alguém e fala: ah, Alberto, medir isso é impossível, medir aquilo é impossível. Então precisamos esclarecer algo importante. Nada na psicologia pode ser medido de maneira inequívoca e completa. Como já foi dito aqui no canal várias vezes, existe aquilo que a gente chama de epistemologia, que são os limites do próprio fazer científico. Ou seja, para a gente fazer uma medida precisa de alguma coisa, a gente vai fazer um recorte sobre o que essa coisa seria. Quando falamos em medir criatividade, é claro que a gente já está fazendo um recorte sobre o que seria criatividade de acordo com a nossa medida. Por exemplo, se a gente faz um teste de criatividade em uma turma que está cursando artes, e notarmos que há correlação entre desempenho no teste e no sucesso artístico depois de formados, então o teste pode ter sim uma validade prática. Não porque conseguiu delimitar quem era criativo e quem não era de maneira inequívoca, mas porque conseguiu gerar algum tipo de tendência. Com isso, alguém pode dizer: ah, mas criatividade não é apenas artística. E de fato não é. Então, mais uma vez, quando falamos em mensurar alguma coisa, estamos falando de encontrar alguma medida que possa ser útil para fazermos previsões. Mas isso definitivamente não vai poder ser usado para rotular uma pessoa. Bom, feitas as considerações, como poderíamos medir aspectos da criatividade? Uma das maneiras é através daquilo que chamamos de teste divergente, onde o indivíduo deve achar o maior número de respostas para o uso de um objeto, por exemplo. Assim, o teste pode perguntar a você quais são os usos de uma xícara. E aí tem gente que consegue encontrar 2 respostas e tem gente que consegue encontrar 10, 20 respostas. Outra maneira com que psicólogos tentam encontrar aspectos criativos é simplesmente através de problemas de difícil resolução ou ainda através da produção de peças artísticas por indivíduos analisados. Entendendo isso, vamos analisar 2 pesquisas que buscam entender se bebidas alcoólicas têm ou não impacto na nossa criatividade. Primeiro, podemos citar o estudo feito por Matthias Benedek e Lena Zolder, Creativity on Tap 2. Como o nome do estudo já aponta, ele é na verdade uma continuação de uma investigação. Mas vamos tratar dele porque ele é mais completo e tem um N mais relevante que o primeiro estudo. Nele, 125 participantes foram divididos em 3 grupos. Um grupo que beberia uma dose mais alta de álcool, um grupo que beberia uma dose mais baixa de álcool e um terceiro grupo que beberia cerveja sem álcool para ser o grupo controle.
Os indivíduos responderam a testes antes e depois de ingerirem as bebidas. Os testes aplicados mediam justamente aquilo que chamamos de pensamento divergente e também a capacidade de solucionar problemas. O estudo indica, no entanto, que não há diferenças relevantes na capacidade de se solucionar problemas ou de fluidez do pensamento divergente entre os participantes que ingeriram álcool e aqueles que não ingeriram. Foi encontrado, no entanto, uma diminuição na fluência verbal naqueles que tomaram uma dose maior de álcool. Isso deve ter surpreendido 0 pessoas, né? Ou seja, o estudo não encontrou evidências de que o álcool nos ajude a solucionar problemas ou desafios. Pelo menos nessas facetas da criatividade, a bebida realmente não vai nos ajudar. No entanto, a faceta apontada pela mitologia do hidromel relaciona-se a algo um pouco diferente, mais relacionado à produção literária. Aliás, o que não falta são escritores que adoram escrever sob o efeito do álcool. Por isso, um estudo de 1992 buscou entender se o álcool tinha alguma relação com o desempenho criativo, apenas no quesito de produção literária. Aí, para isso, eles usaram 2 grupos que deveriam simplesmente escrever diferentes tipos de textos. E dessa vez, o estudo concluiu que sim, que o álcool teve efeito na produção literária dos participantes de maneira clara. Mas por quê? E um dos motivos foi simplesmente que aqueles que estavam sob o efeito do álcool, na verdade, escreviam mais. No total, eles produziram melhores textos, não necessariamente porque ficaram mais criativos, mas simplesmente porque colocaram mais palavras no papel. Isso sugere que essa criatividade gerada do álcool acontece por uma relação indireta. No cérebro, isso funciona da seguinte maneira. Existe um neurotransmissor, ou seja, um composto que funciona como um mensageiro químico chamado GABA. A sua função é, sobretudo, inibidora, ou seja, ele diminui as respostas do nosso cérebro. Isso quer dizer também que ele diminui a nossa censura interna. E é por isso que alguém alcoolizado pode começar a falar mais besteira, começar a chorar, se declarar pro seu amigo. Quando você ingere álcool e vai escrever, você simplesmente escreve mais, perdendo um pouco desse bloqueio crítico. Sua obra não vai se tornar necessariamente melhor, mas vai se tornar mais extensa. Mas uma das chaves da criatividade está justamente aí. Se você assistiu ao nosso vídeo de como ser mais criativo, você já sabe que a criatividade está alinhada ao tentar mais, ao produzir mais. Pessoas criativas não são necessariamente aquelas pessoas que chegam ao momento do eureka sem mais nem menos. Pelo contrário, são pessoas que tentam muito. No mundo da fotografia, aliás, há um conselho comum para que o fotógrafo tente tirar muito mais fotos ao invés de capturar uma cena espetacular. E voltando à mitologia e às ideias relacionadas ao hidromel, a crença de que ele pode nos deixar mais criativos e nos tornar poetas é parcialmente verdadeira. É óbvio que o excesso do consumo de bebidas alcoólicas é prejudicial, e sempre tratamos disso aqui. Mas caso você precise escrever um texto ou um poema, como aponta a mitologia nórdica, o hidromel pode te ajudar de maneira indireta. Ele não vai transformar você numa divindade, mas pode fazer com que você fique mais desinibido e menos crítico com o próprio trabalho. Assim você pode escrever mais, mas depois pode voltar para a própria produção e, é claro, fazer uma revisão depois. A moderação no consumo de hidromel ou outras bebidas é importante porque a ingestão contínua e intensa pode trazer danos não só para a sua criatividade, mas ao seu sistema cognitivo como um todo. Depois que os anões mataram Kvasir, eles se envolveram em outras tramas e acabaram dando o hidromel para se salvar. Mais tarde, Odin tramou para roubar o hidromel e acabou tendo acesso a ele, logo se transformando em uma águia, que deu grandes goles na bebida. Aí, sendo perseguido, Odin acabou deixando cair um pouco de hidromel, que na mitologia é a origem da bebida que temos hoje. O restante que estava no seu bico, ele despejou em jarros que foram mantidos apenas para os deuses e para os verdadeiros poetas. Felizmente para nós, não precisamos brigar com Odin para provar essa bebida. Apesar de sua grande importância histórica, foi só recentemente que ele tem crescido em relevância aqui no Brasil.
E com marcas como a Philip Mead, você pode experimentar diferentes tipos de hidromel no conforto da sua casa. E eles têm a opção tradicional, Double Oak, Oak Aged Red Fruit, e agora eles também têm a linha Fresh, com o Philip Mead Fresh Lemon e Fresh Pineapple. Mas você pode conhecer todos eles clicando no link da descrição e tem desconto para quem compra aqui do vídeo, né? Eu pessoalmente gosto pra caramba, conheci lá no Flow e recomendo. Lembrando que a venda e consumo de bebida alcoólica é destinada para quem tem mais de 18 anos, beleza? E tenha sempre moderação. E você já percebeu, assim, se o álcool ajuda na sua criatividade ou se atrapalha? Conta essa história aí nos comentários. Já experimentou hidromel? Comprovou o que a mitologia falava? Conta pra gente sua história e lembre-se, se você quiser debater sobre qualquer tema diretamente comigo e com a nossa comunidade, tem que virar apoiador do canal, né? E para se tornar apoiador, tem que clicar no link na descrição do vídeo da nossa campanha do Apoia-se. Você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram e seu nome pode aparecer no final aqui do vídeo. Então a gente se vê lá no grupo de apoiadores e até a próxima.